Teve isso. Arnaldo, por outro lado, o Corinthians aí eufórico, tal, indo para Libertadores, o São Paulo com a sua vaga garantida, teve gente que torceu para o Botafogo, para o São Paulo conseguir essa vaga, mas teve gente, o time já está... Teve gente, você conhece alguém? Teve aqui entre nós? Aqui entre nós, teve Na televisão ou no YouTube? Em todos os lugares, em todas as plataformas. Agora, Arnaldo, você está mutado, Arnaldo, você está mutado. Mas tem gente que já está de férias, tem time que já está de férias, e tem presidente de time que já está oficialmente de férias, é isso? Pois é, né, cara? Estão falando, o Casares foi para a Europa, passar uma semaninha lá, etc, né? Saiu, enquanto o time voltava de Porto Alegre, o Casares se empirulitou para Europa, talvez tenha contato com a Premier League, falando da Liga, etc, mas quando o presidente sai de férias, né, Tironi, os jogadores, né, o São Paulo está oficialmente de férias desde sábado, depois do título do Botafogo, quando ele vai para a fase de grupos e não para pré-Libertadores. E tem uma diferença grande aí, né? Além de você ter os jogos garantidos, você tem um calendário mais... você não precisa correr tanto. E a pré-Libertadores é uma espécie de armadilha, né? Então o São Paulo consegue... É claro que não é emocionante, não tem arrancada, não lutou contra o rebaixamento, mas eu prefiro assim do que a gangorra, né? Do que agora. O que o torcedor do São Paulo está preocupado é com as perspectivas, né? Não pelas férias do presidente, mas a tentativa do São Paulo de apertar os cintos e flamengar ou palmeirar, ela vem num momento em que está todo mundo investindo, inclusive o Corinthians, né? Hoje o Juca falou, se tivesse mais não sei quantas rodadas, o Corinthians ultrapassava o São Paulo. É possível. Hoje o time do Corinthians é melhor do que o time do São Paulo, pela janela que o Corinthians fez no meio do ano, né? O São Paulo não fez janela, não contratou, o Corinthians contratou meio time. Mas é verdade também que a última derrota para o Corinthians foi para quem, Juca? São Paulo. Logo depois da eliminação da Libertadores para o Botafogo. Então, o que será do São Paulo em 2025? Se o São Paulo terá condição de disputar as Copas para tentar ganhar e jogar o brasileiro sem sustos na zona da Libertadores, como fez nesse ano desde a 12ª rodada, eu não sei. É pouco provável, com a falta de investimento que terá. Agora o São Paulino vai ter que se acostumar com isso, pelo menos nos primeiros meses de 2025. O time do São Paulo vai ser mais fraco que o desse ano. Isso é uma realidade, né? Mas é um caminho a ser tomado, né? É uma tentativa de melhora financeira, sem a adoção da SAF, sem dar calote em todo mundo, é uma tentativa que eu acho válida, mas para convencer o torcedor disso não é tão simples, né? E neste ano eu acho que a questão já foi cumprida. A ver agora o que a direção do São Paulo, sem o presidente que foi passar férias na Europa, decidirá sobre as duas próximas partidas, né? São Paulo ainda joga 2 partidas. Uma contra o Juventude em casa, a outra contra o Botafogo, que é o líder do campeonato agora, um jogo que pode decidir o brasileiro. Tá todo mundo falando, a decisão de dar férias para jogadores, colocar time alternativo, para mim, deveria ser tomada em função das 2 partidas, e não só da última. A ver o que vai acontecer. Provavelmente, no posse de bola da sexta-feira, a gente já saberá se o time que enfrentou o Juventude será o mesmo time que enfrentará o Botafogo e dificultará o jogo, como bem sabe Danilo Lavieri, como sempre aconteceu na história. Muito bem. Ô Mauro e Trajano, quero ouvi-los, porque outro tricolor ainda está encalacrado. O Fluminense empatou ontem daquele jeito, estava perdendo, perdeu o pênalti, empatou com o Atlético Paranaense, ainda está ali, ó, no limite, Mauro. O Arias perdeu o pênalti, né? Depois empatou o jogo. Houve um momento que tinha voltado para o rebaixamento porque o Bragantino estava derrotando o Cruzeiro. O Bragantino vai jogar contra o Atlético Paranaense, ainda não ganha 12 jogos, né? Mas se vencer e o Fluminense
mesmo que o Fluminense ganhe aí do Cuiabá, ele vai continuar correndo riscos, né? A situação ainda é delicada ainda, né? Ainda é delicada, é impressionante a dificuldade do Fluminense de sair ali do atoleiro, né? Num final de ano bem melancólico, de um time errático, que não dá para ter certeza que vai ganhar do Cuiabá, não, cara. O jogo do Maracanã, o Cuiabá rebaixado, não dá para ter nenhuma certeza quanto a isso. Aliás, não dá para ter certeza de nada do Fluminense. O risco de rebaixamento ainda é real e os problemas do clube são grandes, o endividamento aumentou, né? O Fluminense não é SAF, não fez grandes contratações ano passado pagando multa, mas inflou muito o seu elenco, né? Pagando salários altos, jogadores caros, né? Alguns já saíram, inclusive. Marcelo, Douglas Costa, está lá ainda o Renato Augusto, que a torcida não quer, claramente não quer, porque não consegue jogar. E é um período bem complicado, né? E o ano que vem tende a ser bem difícil para o Fluminense. Bem difícil, porque vai fechar o ano com faturamento muito menor do que o ano passado, com vários problemas fora das competições internacionais. Pegar uma Sul-Americana já está bem difícil. Sobreviver na Série A é a prioridade. Então, um cenário bem preocupante para o Fluminense. Muito preocupante mesmo em todos os aspectos. Trajano, olha aí as chances de rebaixamento aí, aquela coisa que você adora. As chances de rebaixamento da turma e tal. Para fechar, vergonha, que situação, né, do Fluminense, hein? Fala. Isso aí, eu detesto essas análises assim, mas vamos trabalhar em cima delas, né? Porque o futebol foi exemplo que aconteceu na final da Libertadores. Todas as análises possíveis, vai jogar assim, assado, 1 minuto de jogo, menos de 1 minuto, o sujeito é expulso, o Gregor, né? E muda toda a configuração. Então, olhando o que tem aí, que eu não gosto muito disso, mas o que está exposto, é uma vergonha o Fluminense estar nessa situação. Aliás, o Mano Menezes, eu coloco o Mano Menezes numa lista tríplice de técnicos brasileiros que estão envergonhando o futebol brasileiro nesse momento, que a gente fala muito dos estrangeiros. O Arthur Jorge foi campeão da Libertadores, tem o Abel que está sempre aí na prateleira de cima. Mas Mano Menezes, Fernando Diniz e o Renato Gaúcho, eu vou te contar. E o Fluminense teria time, jogador, para estar numa situação bem melhor. É um time desencontrado, sem esquema, ele desesperado à beira do campo. É uma coisa... Você fica pensando... E outra coisa, foi o campeão da Libertadores até então. Ele não vai representar lá no Mundial, naquele lá, o futebol brasileiro? Vai. Então, você imagina, do jeito que ele está indo, né? Então, é uma vergonha. E o Fluminense não está salvo, não. Como o Mauro falou, não está salvo, não. E se cair, é uma lição que eles vão tomar e o Mano Menezes entra definitivamente para aquele patamar dos técnicos que não vem fazendo rigorosamente nada de bom nos últimos tempos. Fala muito, mas não faz nada. Muito bem, ficamos por aqui no nosso posse de bola de hoje. A nossa enquete ficou assim, hein? O título do Botafogo significa que o Glorioso não vai parar por aí, 56%. Vai ter curto prazo, 36%. Quero que meu time vire SAF, apenas 8%, dando razão ao Trajano aqui. E tivemos 4,2 mil likes. O posse de bola fica por aqui. Valeu, Juca, Danilo, Trajano, Mauro, Arnaldo, todos vocês. E agora está chegando o All News. Cuidado com o Arsenal. Só um lembrete, hein? Cuidado com o Arsenal. Só ganha de 5 agora. Só ganha de 5. Ih, rapaz. Valeu. Tchau.